É com imensa alegria que eu desejo cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. Eu memorizei 2 Tessalonicenses e vou citar para vocês aqui na íntegra, sem abrir a Bíblia, mas ela já está aberta na minha memória, tá ok? Então vamos lá, no final eu passo as técnicas. João Ferreira de Almeida, 2 Tessalonicenses, capítulo inteiro. Vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus o Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre devemos dar graças a Deus por vós, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um, de todos vós, aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos de Deus, pelo qual também padeçais. Se de fato é justo que diante de Deus deem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do nosso Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado e para se fazer admirável naquele dia a todos os que creem. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia a todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno de toda a sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus o Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de Deus e do nosso Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2. Ora, irmãos, 2 Tessalonicenses, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Mas agora vós sabeis o que o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, até que do meio seja tirado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor o desfará pelo espírito da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. No demais, irmãos, rogai por nós,
para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como é também o entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto à voz do Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-vos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitares. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamo-vos e exortamo-vos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra, por esta carta anotai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. E o mesmo Deus da paz vos dê sempre paz. De toda maneira o Senhor seja com vós todos, com todos vós. Saudação de minha mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as suas epístolas, assim escrevo-vos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém? Essa é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você consegue repetir usando a técnica da música. Você coloca uma parte da melodia de uma música memorizada e coloca 21 vezes o versículo 1, depois mais 21 vezes o 2 e assim por diante. Ou então você também pode usar outra técnica, a da verbalização. Você verbaliza em voz alta, minimamente 21 vezes. Devagarzinho no Salmo 40 você consegue. E a terceira, faz gestos, linguagem corporal, linguagem gestual, linguagem corporal, linguagem verbal, e você consegue memorizar essa carta. Amém?